Como tirar a cidadania italiana? Quem nunca pensou em ter um passaporte italiano que, diga-se de passagem, é um dos mais aceitos do mundo? Em pesquisa recente saiu que ele é o segundo passaporte mais aceito do mundo, possibilitando entrar em 191 países. Mas não é só entrar em países que a gente quer com o passaporte italiano, né? A possibilidade de poder viver na Europa, não só na Itália, como os países da União Europeia, poder trabalhar, enfim, uma série de possibilidades que você pode ter direito. E não que seja algo que você esteja pensando para agora, mas talvez no futuro você ter essa possibilidade pode te abrir muitas portas, né? Te trazer muitas possibilidades. E no vídeo de hoje eu fiz um compilado para você entender como que é o processo para tirar a cidadania italiana, quem tem direito, árvore genealógica, documentação, o processo em si, o administrativo, o judicial, qual é a melhor alternativa para você tirar a sua cidadania. Tudo isso eu vou falar de uma forma bem resumida para que você possa iniciar o seu processo talvez. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de cidadania italiana, então vem comigo entender se você pode ou não ter um passaporte italiano. A primeira pergunta quando a gente fala sobre cidadania italiana é: será que eu tenho direito à cidadania? Então, para saber isso, o primeiro ponto é entender que a cidadania italiana você tem direito por sangue. Isso quer dizer o quê? Que não tem limite de gerações. Ao contrário do que acontece, como por exemplo a cidadania portuguesa, a espanhola, que existe um limite, né, de gerações ao qual você pode solicitar a cidadania. Por exemplo, até o seu avô, o seu bisavô, passou disso você já não consegue mais. Na italiana, não importa. Você pode pegar antepassados lá de trás e ainda assim ter direito a essa cidadania. Para saber se você tem algum parente italiano, você vai precisar pesquisar a árvore genealógica e pesquisar, né? Quem que é o italiano nato? Quem é aquele italiano que viveu lá na Itália, começou a linhagem, migrou para o Brasil e começou a crescer a família aqui no Brasil. Se você tem algum parente italiano, já tem algum documento, isso pode facilitar o processo, né? Se você sabe quem é essa pessoa. Mas se você ainda não sabe, daqui a pouco eu vou te falar como que você pode iniciar essas pesquisas, tá ok? Mas o primeiro ponto é saber que seu direito é por sangue e que tem que ter algum parente aí na sua família. Tem que ter o italiano nato para dar o início ao processo. Uma vez que você descobre que você tem direito à cidadania italiana, é hora de saber quais são as melhores vias para você iniciar o seu processo. E aqui nós temos duas possibilidades basicamente. A primeira é a via administrativa e a segunda é por via judicial. Na via administrativa, nós temos duas possibilidades. Fazer ela aqui no Brasil. Para isso, você vai ter que procurar um consulado, uma embaixada italiana e dar início a esse processo. Qual que é a desvantagem de fazer isso aqui no Brasil no processo administrativo? É um processo muito lento, pode demorar 8, já vi casos de até 15 anos. Por quê? Você vai dar início ao processo, vai dar entrada com a documentação e toda vez que tiver algum problema na sua documentação, algum ajuste a ser feito, alguma retificação, você vai ter que voltar para a fila do zero. E a fila não é pequena. Então, é um processo que vai sendo arrastado por muito tempo e é o menos recomendado. O segundo processo, né, a segunda forma de fazer ainda na via administrativa, é fazer isso na Itália. É um processo bem mais rápido, que vai durar até 6 meses, só que ele pode ficar bastante oneroso. E também você vai ter que ter disponibilidade para estar na Itália durante esse período. Por quê? Você vai dar entrada nessa documentação lá no consulado, lá na Itália, né, na comuna que você escolher. Você vai ter que residir nessa comuna e ficar naquele local pelo tempo que for ser analisado o seu processo. Pode ser que dure 15, 30 dias e você fique lá rapidamente e resolve isso, mas pode demorar até 6 meses. Então, imagina você ter disponibilidade de ficar esse tempo todo na Itália. E também o custo de vida lá não é barato, então você vai ter que se planejar financeiramente para ficar esse tempo todo, esse prazo máximo lá na Itália. E muitas pessoas, né, a maioria, né, a grande maioria, não tem essa possibilidade porque trabalha aqui no Brasil, ou se não, ainda que consiga trabalhar de uma forma remota, ou conseguir um período de fora, você vai ter que tá ganhando aqui em real e pagando um custo de vida lá na Europa em euro que é bem mais caro. Enfim, é um processo mais rápido, porém ele pode ficar bastante oneroso. Agora, outra forma de você dar início ao seu processo de cidadania italiana, que eu considero o melhor e o mais seguro, porque você vai ter
garantia de que vai dar certo se você fizer com uma empresa, né, especializada nesse assunto, que vai te dar o respaldo e o suporte para este processo. O prazo é muito razoável, ele dura de 2 a 3 anos e com a grande vantagem de que você pode fazer ele todo aqui no Brasil, ou seja, você não vai ter aquele deslocamento para a Itália, não precisa da disponibilidade e também, né, a questão do recurso financeiro, né, que na Itália você teria talvez que se onerar mais para fazer esse processo. Na via judicial, gente, o que acontece? Você tem que procurar uma empresa especialista nisso. E para isso, eu vou te recomendar a Cidadania for You. Ela é uma das maiores empresas especializada não só na cidadania italiana, como outras cidadanias também na Europa. Caso você tenha descendentes portugueses, espanhóis, você pode procurar eles também. Mas hoje vamos focar um pouquinho aqui o assunto na cidadania italiana e qual que é o grande diferencial deles. Eles possuem vários planos, de acordo com o seu estágio nesse processo. Se você é uma pessoa que já recolheu os documentos da família, já sabe quem que é o italiano nato, já iniciou mais ou menos esse processo, você vai ter um plano em que eles vão dar continuidade ao seu processo judicial através do representante, de um advogado italiano que eles vão te representar lá na Itália. Então é um processo que você já iniciou e vai continuar agora com eles essa parte mais burocrática e mais técnica. E mesmo você que nunca iniciou o processo, nem sabe ao certo se você tem direito à cidadania, quer saber, você tem uma ideia que através do seu sobrenome italiano, sabe que pode ter algum parente, mas você ainda não iniciou esse processo, não tem a documentação, a Cidadania for You também vai te representar nesse processo. Eles vão possuir planos em que vão iniciar essa pesquisa de genealogia para você, tirar os documentos, né, tirar as certidões necessárias. Toda essa parte burocrática e chata, eles vão ficar responsável para você. Você não tem que pensar em absolutamente nada. E o melhor, toda etapa, né, que tiver que fazer algum ajuste, né, às vezes mudou um sobrenome aqui, uma vírgula ali na certidão que está alterada, eles vão cuidar disso tudo para você. Eles vão ter um padrinho ali guiando você nesse processo. Então é muito mais simples, você vai ter muito mais segurança de que vai dar certo. Só para vocês terem uma ideia, todos os processos que a Cidadania for You entrou, ela teve 100% de êxito. Então eles vão fazer primeiro um bate-papo com você, né, para entender o seu caso, o seu processo. Esse início não tem custo nenhum, tá? Você pode entrar em contato, inclusive eu vou deixar o link deles lá na descrição do vídeo. Você vai ter essa etapa inicial para eles verem se é possível, se você vai ter direito, para que depois você inicie o processo e escolha ali o plano mais adequado para você. E outro diferencial, gente, da Cidadania for You é que eles unem a tecnologia no seu processo judicial. Como que é feito isso? Eles possuem um aplicativo em que você vai ter ali todo o acompanhamento processual do seu caso, em que você vai saber em que fase está o seu processo, de uma forma muito clara e simples. Porque quando você começa a fazer isso de forma independente, no processo administrativo aqui no Brasil, por exemplo, você vai ter que entrar lá no site deles do consulado, onde dá início a esse processo, né? Muitas vezes ele não tem todas as etapas, você não sabe o que está acontecendo no seu processo. Muitas vezes, quando você faz de forma independente, a comunicação é feita, né, através de e-mail, e se esse e-mail, por exemplo, cai na sua caixa de spam, você perde algum prazo, você vai ter que reiniciar todo o processo. Com a Cidadania for You, não, gente. Eles tomam conta de tudo para você. Então você vai ter a garantia de que seu processo vai andar da melhor forma possível e com a garantia de sucesso que você vai ter nesse processo. E o mais importante, né, o suporte. Né? Caso você tenha dúvidas, alguma coisa, eles vão estar lá presentes. É uma equipe gigantesca em que eles vão te dar todo esse suporte. Então, é a maneira que eu considero hoje a melhor para que você inicie esse processo. Vou deixar então, como eu disse, na descrição do vídeo o link para que você inicie o seu processo, entre em contato com eles, veja se você tem direito à sua cidadania, se você já sabe que tem direito, você vai reunir com eles lá para ver em que estágio está o seu processo, quais serão as suas próximas etapas, para daí sim você iniciar o seu processo e daqui a um tempinho tá lá na Itália, curtindo, vivendo na Europa, ou se não, se é um plano daqui para frente, né, para que você possa fazer um projeto futuro para sua vida lá na Europa. E o mais legal, né, gente, a cidadania italiana,
quando um membro da família inicia o processo, vai ter um custo fixo ali para uma pessoa, mas você pode agregar vários outros familiares que também têm o direito, como você, e o custo adicional por pessoa vai ser muito pequeno, né? Você vai dividir o preço daquele processo pela quantidade de pessoas que você está fazendo. Então é muito legal que quando você for tirar a sua cidadania italiana, já reúna com a sua família, né? Veja quantos membros vão entrar com esse processo, porque aí o custo também vai diminuir bastante. E aí você deve estar me perguntando, Bruno, quanto é que custa entrar, fazer um processo desse? Gente, eu não vou falar de custos aqui, porque isso pode variar muito do estágio em que você está no seu processo. Se você já reuniu a documentação, se não reuniu, e por isso a Cidadania for You tem vários planos para que te enquadrar, né, aquele que vai ser melhor para você. O que eu posso te garantir é que você vai ter o melhor suporte possível e a garantia de que você vai ter a sua cidadania caso você tenha direito. Então, entra lá na descrição do vídeo, pega o link, entre em contato com eles, e você que é daqui do canal e entrou pelo link que eu deixei na descrição do vídeo, você já garante no mínimo 5% de desconto. E aí, através da negociação e da conversa que vocês vão ter com eles lá, talvez vocês consigam ainda um desconto ainda maior, dependendo de como tiver o estágio do seu processo. No mais, espero que tenham gostado das informações do vídeo de hoje, espero que eu tenha elucidado, né, tornado um pouquinho mais claro de como que funciona esse processo e quais são as suas possibilidades, quem tem direito, quem não tem. E, gente, depois que for para a Itália, confira a minha playlist completa aqui da Itália, que eu tenho várias dicas de destinos: Roma, Veneza, Toscana. Eu amo a Itália, né? Um dos melhores países, um dos países preferidos, e lá tem muito conteúdo bacana para você viajar e curtir bastante esse país que eu amo. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.